Hoje com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra que participa aqui do nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Um prazer mais uma vez estar aqui no Panorama, no quadro Check-up no rádio, para falar de um tema relevante na saúde do idoso. E os nossos sentimentos a Geraldinho, né? Tá que triste, Geraldinho mas tá vai ficar triste, feliz, se Deus quiser. Tá triste, a gente tá solidário quase aí. lá, né? A Estou gente, indignado. Pois é. não só o Geraldinho, mas torcida do Vasco, né? Estou indignado, não pode. Várias torcidas. Tem que ter uma Vamos deixar Deixa pro para final. comentar no final, né? Hoje nosso tema de hoje é os distúrbios do sono no idoso, né? O que é que causa os distúrbios do sono? O que é que tira o sono do idoso? Muito bem, boa pergunta, Marcos. Para a gente entender o que é que causa uma má qualidade de sono no idoso, a gente tem que entender como é que é o sono do idoso, como é que o idoso se relaciona com o hábito familiar, como é que é os tempos de hoje, né? Os tempos modernos. Então, o idoso, ele tem uma quantidade de horas de sono teoricamente menor do que um adulto jovem. A gente sabe que um adulto jovem, em média, ele dorme 7, 8 horas. Isso é uma média. Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais para poder recarregar as energias. E o idoso, ele tem também uma qualidade, a arquitetura, assim a gente fala, do sono, ela é um pouco diferente. Ele tem mais despertares, ele aprofunda menos o sono, o tempo de fase profunda do sono dele é menor, então ele tem mais despertares noturnos. Ele também tem uma latência maior do sono, ele demora mais um pouquinho a pegar no sono e ele tem um sono mais superficial, ele acorda com mais facilidade. Todo idoso que está nos ouvindo, ele sabe disso, que ele acorda mais fácil, ele dorme a quantidade de horas menor, ele sabe que ele não aprofunda tanto o sono, mas isso são alterações do envelhecimento. O que o envelhecimento não faz é a pessoa dormir mal, passar a noite acordada, ou dar aquele cochilo no começo da noite e acordar no meio da noite. Então, a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona o sono do idoso. E a partir disso a gente entender como é que é a rotina dele de dormir. A gente tem que entender que se ele dorme 6, 7 horas por dia, se ele dormir muito cedo, que é o que acontece com boa parte dos idosos, ele vai acordar muito cedo. Se ele dormir 6 horas, tem alguns idosos que dormem 18 horas, 19 horas, ele vai acordar de meia-noite, 1 hora, 2 horas. E isso não está no hábito da família, isso para a família é um tipo de insônia, e na verdade esse sono dele ele só está mal ajustado. Isso é um transtorno que a gente chama de fase. O que esse paciente precisa progressivamente, paulatinamente, e aumentando a hora dele dormir. Não vai conseguir se ele mudar. Eu sempre digo que se ele passar de 6 a querer dormir de 10, ele não vai conseguir. Ele vai segurando ali 15 minutos, 2, 3 dias, e vai aumentando até chegar 1 hora mais tarde. Então, entender isso você já ajusta algumas coisas. Entender como é que é o sono do idoso, entender a rotina de sono, o horário que ele pega no sono, se ele acorda, entender se ele tem dificuldade de pegar no sono, ou se ele tem dificuldade de manter o sono. Algumas doenças, elas estão relacionadas com a causa da insônia, que respondem pela causa da dificuldade de dormir do idoso. Por exemplo, transtorno de ansiedade dá muita insônia, e dá essa insônia inicial, essa dificuldade de pegar no sono. O paciente ansioso tem essa insônia inicial. Já a depressão, ela está mais relacionada com a insônia intermediária, a insônia terminal. É o paciente que ele dorme, mas ele acorda no meio da noite. Então a gente já está vendo que tem alterações do sono por mau hábito, por alterações do próprio envelhecimento, alterações causadas por doenças. Deu exemplo de ansiedade, deu exemplo de depressão, mas existem inúmeras doenças que causam insônia e outros transtornos do sono.
síndrome das pernas inquietas, medicamento pode causar insônia. Então a gente tem que entender mais ou menos essa complexidade do que é o sono, detalhar bem com o paciente qual é o tipo de transtorno do sono, caracterizar a queixa dele, se dificuldade de dormir, se ele dorme cedo, se ele está acordando no meio da noite, se ele está acordando na noite para urinar, ou se ele não está dormindo por causa de uma dor, se ele tem uma doença que justifique esse problema de insônia. Então, é mais ou menos por aí as causas de insônia. E a partir disso a gente elabora uma estratégia terapêutica que na grande maioria das vezes não necessita de medicamento. A gente faz a higiene do sono, que a gente chama, mudanças de hábitos, né? Da mesma forma que a gente tem hábito para trabalhar, tem um hábito de vestir a roupa, de cumprimentar, dar bom dia às pessoas, a gente tem hábito de beber água, a gente tem hábito de almoçar, bons hábitos para almoçar, a gente também necessita de bons hábitos para dormir. A gente precisa ter investir, canalizar energias para uma boa qualidade de sono, porque o sono está muito relacionado com outras coisas na vida do ser humano. Está relacionado com a memória. Quem não dorme bem tem mais esquecimento, tem demência. Quem não dorme bem fica estressado, tem depressão, fica ansioso. Quem não dorme bem, baixa imunidade. Uma das coisas que a gente falou bastante nessa pandemia foi sobre imunidade, e eu bati forte na questão do sono. Quem não dorme bem não tem um metabolismo normal, ele tem risco de ter doenças como hipertensão, ele tem risco de ter doenças no coração. Então, o sono ele é importante também nesse aspecto. E a higiene do sono é uma medida inicial que resolve na maioria das vezes os problemas. A gente orientando o paciente a dormir bem, como é que ele deve dormir bem, na grande maioria das vezes a gente consegue fazer isso sem medicamento. Então, pelo que a gente observa, o sono é essencial para a pessoa idosa. Principalmente para a pessoa idosa. É essencial para o ser humano e para o idoso mais ainda. Agora, dormir bem, Marcos, para o idoso, a gente diz assim, dormir bem à noite, certo? Porque as pessoas podem entender que quanto mais dormir, melhor. E para o idoso isso não é bem assim. Idoso que dorme demais, a gente um dia até já fez um programa de sonolência excessiva no idoso. Idoso que dorme demais, principalmente durante o dia, ele tende a perder funcionalidade, ele para de funcionar, ele começa a atrofiar a musculatura, ele começa a atrofiar a mente, Então, dormir de dia não é uma boa estratégia. Então, dormir bem e à noite é fundamental para todo mundo, mas fundamentalmente para os idosos, como eu falei. Altera pressão, memória, humor, altera risco de você ter doença cardiovascular. Então, a imunidade, como eu falei, dormir bem é um dos segredos de vida saudável. Um dos segredos de você viver muito e de você não adoecer. Uma forma de prevenir doenças é você dormir bem. Assim como a atividade física, assim como uma boa alimentação, assim como um controle de peso, assim como outros hábitos, dormir bem entra nesse pacote também. Até a pergunta aqui do nosso ouvinte: meu pai tem 68 anos e não tem problemas com insônia. Pelo contrário, ele dorme muito. Tem algum problema dormir demais? Tem sim. Dormir demais, Marcos, pode significar algumas... chama a atenção para a gente pensar em algumas coisas. Primeiro, que o paciente não está dormindo bem à noite. Se o paciente não está dormindo bem à noite, naturalmente ele vai ter sono no outro dia, ele vai dormir. E ele pode não dormir bem e a família achar que ele está dormindo. Ele pode ter um problema de acordar várias vezes à noite, por exemplo. Ou ele tem um problema de dor à noite, ele acordar várias vezes. Ou ele tem um transtorno do sono, que não é a insônia, que ele tem pesadelos ou fica acordando, ele não tem uma qualidade de sono boa. E isso, naturalmente, no dia vai repercutir. Então, uma das principais causas de insônia, aliás, de sonolência excessiva é insônia, má qualidade de sono à noite. E aí pode ser várias outras coisas. A própria
falta de motivação. A gente tem que ter um propósito sempre. Você tem que acordar de manhã e saber o que você vai fazer. Se você acorda só por acordar, porque está vivo, e muitos idosos vivem nessa situação de não ter o que fazer, não ter uma rotina, de não ter um objetivo, de não ter um propósito. Tem que ter sim. Então ele tem uma rotina fixa de obrigações anotada no papel. Eu vou acordar tal hora, escovar os dentes tal hora, eu vou cuidar das minhas plantas, ou eu vou olhar a minha neta, meu neto, ou eu vou ligar para minha família. Então isso faz muita diferença. Criar ocupação, deixar ele entretido durante o dia, com atenção em alguma coisa que não faça dormir. Isso não é do dia para a noite. As famílias vão criando isso de acordo com os desejos, com as vontades dele. O que não pode é deixar ele dormir, o cuidador ficar ali descansado enquanto ele está dormindo, e de noite ele dormir também, e isso é muito ruim. Doenças podem estar relacionadas com sonolência excessiva de dia. Medicamentos, existem medicamentos que dão muito sono, e se eles forem utilizados durante o dia, eles dão muito sono. Como eu falei, a falta de rotina, a baixa atividade, baixa movimentação do idoso. Quanto menos ele faz atividade, se movimenta, menor é a capacidade dele ficar, assim, vamos dizer, acordado. O metabolismo dele vai entrando numa cascata de perdas, ele vai gastando, usando menos as estruturas cerebrais que mantêm ele em vigília, e ele vai tendendo a ficar mais parado e dormindo mais. Então, estimular o idoso, deixar ele acordado, ter uma rotina, ver se não tem nenhuma doença que está relacionada a isso, ver se ele está dormindo bem à noite. E isso são causas de dormir demais. Então, dormir bem não é dormir muito, dormir o dia todo. Idoso que dorme muito durante o dia, ele está fadado a entrar, a adoecer, a perder as forças, a não conseguir mais andar, não conseguir mais fazer as coisas sozinho, esquecer, ter Alzheimer. Então, a orientação é que ele fique acordado durante o dia e durma à noite. Doutor Belísio, minha mãe adora o Senhor. Ela disse que vai ser o médico dela. Agora ela está dormindo bem, graças a Deus. O nome dela é Antônia Tomé, aqui de São Fernando. Coisa boa, né? Coisa boa. Mandar um abraço para ela. É uma satisfação a gente receber esse tipo de palavras assim, motiva bastante, é nosso combustível para se manter firme e forte. Doutor Belísio, meu pai tem 73 anos, trabalhava no sítio, sempre acordou muito cedo para tirar leite e até hoje dorme pouco durante a noite. Isso é ruim também? Não dorme durante o dia? Pronto. Essa é uma realidade, Marcos, que a gente encontra com muita frequência, principalmente idosos do sexo masculino, que moraram na zona rural e trabalharam com luta de gado, que trabalharam tirando leite. Eles acordam muito cedo, realmente, 3 horas, 4 horas, até mesmo mais cedo, 2 horas, e isso por muitos anos. Então mudar uma rotina dessa é um pouco complicado. E às vezes as famílias entendem que ele não está dormindo bem, mas na verdade ele está dormindo o que ele sempre dormiu. Se ele dorme cedo, se ele dorme assim, no horário que ele dormia antes de ir para o curral, e acorda no horário que ele sempre acordou, e ele acorda descansado, e ele está dormindo bem. Agora, se isso está assim, invertendo um pouco o padrão de sono da família, isso pode estar trazendo porque muitas vezes esses idosos não estão mais naquela rotina, estão morando já na cidade, ou estão morando com algum familiar. Aí há uma necessidade de se adaptar, e começa com esse arrastar do sono. Você vai tentando fazer com que ele durma mais tarde, para ver se ele acorda mais tarde um pouco. Mas é difícil, porque a rotina é de muitos anos. E o que se tem é a família, na verdade, se adaptar à realidade desse paciente. Então não é doença. Isso é uma coisa que a gente encontra. Nossos idosos sertanejos vieram muitos da zona rural, eles têm esse hábito de acordar muito cedo, dormir muito cedo. Antigamente até nem eletricidade a gente tinha, então quando o sol se punha, a tendência das pessoas era dormir, até porque acordavam muito cedo. Hoje em dia a gente celular, telefone tocando, tudo no mundo deixa a gente acordado, né, Marcos? E aqui hoje aqui tá com tudo aqui, né? É para manter a gente acordado. Tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp 3421-2272. Vamos ouvir aqui a pergunta. Bom dia.
Bom dia, doutor Belísio e Marcos Dantas. Doutor Belísio, eu tomo remédio para dormir. Hoje o remédio não está fazendo mais efeito. Eu não tenho sono. O que é que eu faço? Mudar o remédio? Um abraço, meu querido doutor Belísio. Outra excelente pergunta. A maioria dos medicamentos, principalmente num passado recente, a gente tinha poucas alternativas para tratar com medicamentos a insônia. A gente tem muitas pessoas, muitos idosos utilizando medicamentos para dormir que eles causam um efeito que a gente chama de tolerância, ou seja, à medida que o tempo passa, eles vão necessitando cada vez mais de doses maiores para poder fazer efeito, até que chega um ponto que o remédio não faz mais efeito. E esses medicamentos, eles trazem prejuízo. Primeiro que ele não está mais fazendo efeito, depois que ele aumenta o risco do paciente cair de noite ou cair durante o dia. Esses medicamentos, eles dão esquecimento, podem dar demência, são aqueles medicamentos de faixa azul, na grande maioria das vezes é por isso. E o que é que a gente orienta? Procurar um profissional que ele possa tentar desmamar esse medicamento, tentar colocar em prática uma rotina, ver se não tem nenhuma causa que está causando aquilo tudo que eu falei. Tentar detalhar melhor como é que esse sono, o que é que está fazendo, se ela não pega no sono no início, se ela tem um transtorno de ansiedade, se tem depressão, se tem alguma coisa que está atrapalhando o sono dela, mas tentar desmamar e trocar, se for o caso, a classe do medicamento. Hoje a gente já tem medicamentos mais modernos que não tem esse efeito de tolerância e não causam dependência, e o risco de quedas, o risco de demenciar o paciente é bem menor do que outros medicamentos muito utilizados no passado. Mas vale salientar que boa parte, eu diria, a maioria das vezes a gente encontrando a causa da insônia, a gente implementando algumas medidas de mudança de hábito, o paciente, na verdade, ele não é que ele vai trocar de remédio. Até troca no início, a gente, por um tempo, até ele se adaptar, a gente deixa ele dormindo com outro medicamento, mas na grande maioria das vezes ele sai dos medicamentos para dormir, quando ele segue as orientações, quando a gente acha a causa da insônia dele. Doutor Belísio, desculpe, Marcos. Então, não mexa no remédio, até porque esses remédios, se parar, eles dão efeito de abstinência, o paciente pode ter problemas. Vá ao profissional para que ele possa abordar esse medicamento e a insônia. Pergunta agora vem do nosso ouvinte Ariston, lá de Jardim no Seridó. Doutor Belísio, se conta uma noite em que eu durmo bem, porque acordo entre 2 e 3 horas da manhã e não durmo mais. Já tive depressão. Alguma coisa a ver? Tudo a ver. No início do programa, eu falei assim, sutilmente, mas eu falei sobre a insônia intermediária, aquela insônia que o paciente dorme e acorda no meio da noite. E essa insônia, ela tem muita relação. Os pacientes que têm depressão, eles têm mais quando tem insônia, eles têm esse tipo de insônia, a intermediária. Então, se ele tiver depressão, tiver submedicado, tiver com crise, tiver com recaída, alguma coisa desse tipo, esse sono dele pode sim, essa insônia intermediária pode sim estar relacionada com a depressão. E aí, ajustando o tratamento da depressão, teoricamente ele vai dormir melhor. A gente tem algumas estratégias para, enquanto o remédio da depressão, enquanto o tratamento da depressão, se for depressão, não faz efeito, a gente tem alguns medicamentos que eles induzem o sono, tem uma meia-vida curta, eles só fazem induzir o sono, que a gente deixa com o paciente, para caso ele acorde no meio da noite, ele tomar esse medicamento. Porque, Marcos, o fato de dormir também já ajuda no tratamento da depressão. Se ele dorme mal, a gente sempre diz, o sono também é terapêutico. Quando o paciente tem depressão, tem ansiedade, tem insônia, quando você trata o sono, você já vai ter um passo para ajudar no tratamento da depressão e da ansiedade. Então, o sono também é terapêutico, botar para dormir bem. Então, nesse caso dele, rever, sim, tem toda uma relação com depressão, essa insônia intermediária. Uma pergunta aqui que sai um pouco do tema, né? Aliás, não sai do tema, perdão. Eu sei
A ouvinte conta aqui que suco de maracujá, por exemplo, pode beneficiar essa questão de sono. Isso é mito ou é verdade? Olha, o suco de maracujá, para efeito terapêutico, para que ele induza o sono, a concentração teria que ser muitas vezes mais do que o que a gente faz num suco. Assim, a droga que tem, o medicamento, o efeito que tem ele do maracujá, ele tem que ser numa concentração bem mais alta. Inclusive a indústria farmacêutica ela já faz esse trabalho. Já existem comprimidos que são a base do maracujá, né, para induzir insônia. Eles têm um efeito discreto, sabe, Marcos? Não tem assim uma potência tão boa, mas tem gente que responde a esse tipo de tratamento e melhora a qualidade do sono. Não são drogas que a gente diria de primeira linha para tratar uma insônia clássica. E o café, ele tira o sono? Todas as bebidas estimulantes. Classicamente o café é uma bebida psicoestimulante. Então, falando em higiene do sono, uma das medidas que a gente orienta é o paciente não ingerir bebida estimulante no período da tarde e noite. Café, chocolate, alguns chás tiram sono também, não são todos, mas qualquer bebida ou alimento que possa deixar você mais alerta, e o café, classicamente, Coca-Cola também, quando tem problema com sono, a gente orienta ele já à tarde e noite não utilizar esse tipo de substância, porque vai fazer ele ter dificuldade para dormir. Então quem tem problema com sono não pode estar tomando café de tarde ou de noite. Muito beleza, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, com a taça, com a CBF, com o VAR, com qualquer coisa a gente vai estar. Se a gente ganhar quinta-feira, a gente vem fazer aqui o programa da terça com a camisa do Flamengo. Camisa e máscara. Eu venho com a camisa e venho com a máscara. Hã? Tá não. Você vai ter que estar aqui. Você vem com a do Palmeiras, Geraldo. Pode vir. Compromisso marcado, viu? Vamos torcer para que. Eu quero saber, quinta-feira, as autoridades sanitárias brasileiras vão ter que tomar providência, porque são 40 milhões de torcedores. Vamos ficar em casa, né? Eu vou ficar. Não sei como é que vai ser aí no meio do mundo. Um abraço, tudo bem? Abraço, tudo bom. São 8 horas 20 minutinhos. Eu volto já com mais notícia aqui após o nosso intervalo comercial, né? Aqui no nosso Panorama 95. Doutor Belísio Neto Geriatra comunica que está atendendo em novo endereço. O seu consultório agora é na Clínica Santé, na Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, na Rua da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, buscando sempre oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes. Doutor Belísio conta com uma estrutura moderna e de fácil acesso a todos. Agende sua consulta pelos fones 99687 8877 e 3421 1308. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais seguro com J. Jorge Corretora. Aproveite os melhores momentos da sua vida com tranquilidade. Há 22 anos no mercado.